O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou as redes sociais hoje para publicar um post em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na rede social dele, o republicano escreveu que Bolsonaro é alvo de perseguição. Vamos, portanto, acompanhar este post feito hoje por Jair Bolsonaro, né? Ou melhor, por Donald Trump em favor de Jair Bolsonaro. Esse post que tem dado o que falar durante todo o dia, tem repercutido bastante aí na política brasileira. Então vamos ver aqui o que diz Donald Trump. O Brasil está fazendo uma coisa terrível no tratamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu observei, assim como o mundo, como eles não fizeram nada além de vir atrás dele dia após dia, noite após noite, mês após mês e ano após ano. Ele não é culpado de nada, exceto de ter lutado pelo povo. Conheci Jair Bolsonaro e ele era um líder forte, que realmente amava seu país. Além disso, um negociador muito duro em comércio. Sua eleição foi muito acirrada e agora ele está liderando as pesquisas. Isso não é nada mais ou menos do que um ataque a um oponente político, algo sobre o qual sei muito. Aconteceu comigo vezes 10 e agora nosso país é o mais quente do mundo. O grande povo do Brasil não suportará o que está fazendo com o seu ex-presidente. Estarei acompanhando de perto a caça às bruxas de Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores. E finaliza ali o Donald Trump em sua rede social, dizendo: o único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento pelos eleitores do Brasil. É chamado de eleição. E as últimas palavras dele ali em caixa alta: deixe Bolsonaro em paz. Palavras aí do presidente Donald Trump, presidente americano. Ele fez questão de destacar algumas palavras, deixá-las aqui em caixa alta nessa publicação. Ele deixou povo em caixa alta, deixou a palavra comércio também mais quente em caixa alta, caça às bruxas, né, que é o termo que tem dado o que falar, tem repercutido bastante dessa publicação dele, e finalizou ali também em caixa alta com a frase, né, deixe Bolsonaro em paz. E após essa postagem de Trump, Bolsonaro agradeceu ao aliado pela mensagem que disse ter recebido com alegria. Bolsonaro disse que o ilustre presidente e amigo Trump passou por algo semelhante aí ao que ele viveu, tendo sido implacavelmente perseguido. Vamos ver também, portanto, o post de Jair Bolsonaro, ele que fez questão de responder pelas redes sociais, né? Ele fala ali que recebeu com muita alegria a nota do presidente Donald Trump, que conviveu, né, por 2 anos com o presidente Trump, onde sempre eles se entenderam ali, né, debateram sobre interesses dos nossos povos e a liberdade de todos. Este processo que respondo, ainda são palavras ali do ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais, né? Esse processo a qual eu respondo é uma aberração jurídica. Clara perseguição política já percebida por todos de bom senso. E aí continua o ex-presidente, ele fala: agradeço ao ilustre presidente e a quem ele chama de amigo. Vossa Excelência passou por algo semelhante, foi implacavelmente perseguido, mas venceu para o bem dos Estados Unidos e dezenas de outros países verdadeiramente democráticos. Sua luta por paz, justiça e liberdade ecoa por todo o planeta. E ele finaliza agradecendo ali, dizendo: obrigado por existir e nos dar exemplo de fé e resiliência. Assina ali, portanto, o presidente Jair Bolsonaro, né, que fez questão de se manifestar nas redes sociais depois dessa postagem de Donald Trump. E o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro também reagiu à publicação nas redes sociais, mas disse que não pode dar mais detalhes sobre a manifestação do líder norte-americano. Agora a gente tem aí, portanto, o post de Eduardo Bolsonaro, né? Ele disse o seguinte:
colocou ali a bandeirinha dos Estados Unidos, a bandeirinha do Brasil. Muita gente me telefonando, mas não podemos passar mais detalhes sobre isso. O que posso dizer é que esta não será a única novidade vinda dos Estados Unidos neste próximo tempo. Aproveito para agradecer a todos que se empenham nesta batalha. Apoiem a nota de Donald Trump em sua rede social e demais redes. E ele finaliza ali pedindo orações, né? Ele finaliza dizendo, reforcem as orações. Então, o Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, também se manifestou por meio das redes sociais sobre a publicação de Donald Trump. Já o presidente Lula respondeu à postagem de Trump. Entretanto, ele não citou diretamente aí o republicano, né? Vamos lá então, Lula, que disse o seguinte ali, olha, a defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano, não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei, sobretudo os que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito, afirmou Lula também, aí por meio de uma rede social, respondendo indiretamente, em momento algum vocês viram que ele citou ali o presidente Donald Trump. Já a ministra Gleisi Hoffmann se manifestou também por meio de uma rede social e chamou Donald Trump de equivocado, né? Ela disse, portanto, que Donald Trump está equivocado ali com as suas palavras. Vamos ver também o que disse, portanto, o que escreveu na rede social hoje a Gleisi Hoffmann. Ela começou dizendo o seguinte, ela já citou diretamente o presidente, né? Donald Trump está muito equivocado se pensa que pode interferir no processo judicial brasileiro. O tempo em que o Brasil foi subserviente aos Estados Unidos foi o tempo de Bolsonaro, que batia continência para sua bandeira e não defendia os interesses nacionais. Hoje ele responde pelos crimes que cometeu contra a democracia e o processo eleitoral no Brasil. Não se pode falar em perseguição quando um país soberano cumpre o devido processo legal no Estado democrático de direito que Bolsonaro e seus golpistas, palavras dela na rede social, né, tentaram destruir. Ainda segundo ela, o presidente dos Estados Unidos deveria cuidar dos seus próprios problemas, que não são poucos, e respeitar a soberania do Brasil e também do nosso judiciário. Então, Gleisi Hoffmann já foi o oposto ali da forma como o presidente Lula se manifestou nas redes sociais, né, indiretamente. A Gleisi Hoffmann já abriu a mensagem dela aí em uma rede social, já citando o Donald Trump e falando, né, olha, você teria que cuidar mais aí dos seus problemas e se preocupar menos aqui com o povo brasileiro, né? E sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o especialista em relações institucionais, o Guilherme Meirelles, a quem eu já dou aqui boa noite, boas-vindas aqui ao Tempo News. E eu quero saber de você, o que na sua avaliação motivou aí este post, né, de Donald Trump em defesa de Bolsonaro? Boa noite. Boa noite a você, a todos que nos ouvem aí em Minas. Bom, esse post é uma consequência daquilo que a gente já vê de alguns anos de alinhamento diplomático entre o Jair Bolsonaro e o Donald Trump. Eles são amigos, eles têm uma ideologia muito parecida, eles acreditam que o comunismo é o grande mal do mundo, né, como se comunismo da época da Guerra Fria ainda existia, mas eles fantasma a ser temido pelas populações dos dois países. Eles perderam a reeleição quando eles tiveram a oportunidade. O Trump perdeu para o Biden, o Bolsonaro perdeu para o Lula. Então eles têm, de certa maneira, histórias parecidas e esse alinhamento muito próximo. Esse post dele, sem dúvida alguma, é fruto de uma pressão que muitos grupos de direita que estão nos Estados Unidos, liderados, por exemplo, pelo deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, fazem para que o Trump se posicione a favor do Bolsonaro. Já é
conhecido nos bastidores, já se fala que a única esperança que o Bolsonaro tem de não ser preso é esse apoio que ele tem do Donald Trump. O que é um total absurdo, porque as instituições brasileiras elas devem funcionar sem qualquer tipo de ingerência externa. Então, não cabe ao presidente dos Estados Unidos, seja Donald Trump ou seja qualquer outro, ou não cabe ao presidente de qualquer país do mundo, interferir nos negócios brasileiros, negócios em termos econômicos, ou na diplomacia brasileira, ou nas decisões judiciais brasileiras. Isso é um ponto a ser levado em consideração, porque o Donald Trump é um presidente que ele tenta, de certa maneira, ser o xerife do mundo. Isso é uma coisa muito perigosa, porque nas relações internacionais existe um termo que é o termo principal, chamado soberania. Isso é altamente inviolável, não cabe a qualquer outro país interferir na soberania de um terceiro país. O Bolsonaro, ele liderou uma tentativa de golpe de Estado, que é um crime muito grave contra a Constituição, e ele está sendo julgado e tudo indica que vai ser preso. E eu particularmente acredito que mesmo com essa participação do Donald Trump, isso não vai interferir no judiciário brasileiro, porque o Bolsonaro não tem mais o apoio que ele tinha antes, ele perdeu esse apoio, a prova disso é que ele perdeu a eleição. Então eu não acredito sinceramente que se o Bolsonaro for preso, a população vai para a rua em defesa dele, e instigados pelo Donald Trump. Eu sinceramente não acredito nisso. Para mim, o que o Trump fez é uma prova de alinhamento ideológico que ele tem com o Bolsonaro, mas que não passa apenas de um post, sabe? Eu não acredito sinceramente que esse tipo de ingerência vai acontecer aqui no Brasil agora. Boa noite, professora Ana Paula, aqui de Brasília. Pegando como gancho essa questão da soberania que o senhor comentou, o deputado Eduardo Bolsonaro, né, ele vem insinuando que está atuando lá nos Estados Unidos para que sejam aplicadas sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, aqui do Supremo Tribunal Federal. E disse até no seu post que vem novidade por aí. O senhor acredita que, de fato, pode haver alguma sanção do governo norte-americano contra o ministro do STF ou algum tipo também de intervenção nas eleições aqui no Brasil? Então, eu vou responder começando pelo Alexandre de Moraes. Tem uma lei que os Estados Unidos podem aplicar, que é uma lei que já foi aplicada em alguns casos, como, por exemplo, em ministros russos, que são acusados de corrupção. Isso poderia ser aplicado aqui no Brasil, que é algo voltado para o pessoal. Então, por exemplo, se esse tipo de ingerência for aplicado, o Alexandre de Moraes ele não poderia, por exemplo, ter contas em bancos americanos ou coisas do tipo. Eu, particularmente, não acredito que isso vá acontecer, porque não existem provas de que o Alexandre de Moraes ele tem feito um julgamento tendencioso. Isso, quem fala isso está tomado por narrativas totalmente absurdas. O julgamento que ele faz é baseado na Constituição. Ele está julgando um cidadão que, independentemente do cargo que ocupou, tentou dar um golpe de Estado. Isso está provado. Aliás, provado não, os indícios mostram isso e ele está julgando e tudo indica que vai ser provado. Pelo menos nesse momento, porque as provas são muito claras, então está seguindo todo o rito que deve ser seguido de julgamento. Ele foi indiciado, está sendo julgado e eu acredito que vai ser condenado e vai ser preso em breve, certo? Então, assim, caso haja essa punição ao Alexandre de Moraes, isso não vai interferir no julgamento ao Bolsonaro, porque se o Alexandre de Moraes sair do processo, entra outro ministro do Supremo. Então, os Estados Unidos não vão depor de uma vez só todos os ministros do Supremo. Isso é algo que já não existe mais antes. Antigamente existia na América Latina uma série de golpes de Estado. Que eram patrocinadas pelos Estados Unidos, como aconteceu no Chile em 1973, aconteceu no Brasil em 1964, aconteceu na Argentina em 1976, eram golpes de estados patrocinados pelos Estados Unidos. Então, quartéis iam para as ruas com dinheiro dos Estados Unidos, com dinheiro da CIA. Isso já não acontece mais. O que acontece hoje é esse tipo de pressão ideológica que é muito menos efetivo do que acontecia nos anos 60, nos anos 70. Participação nas eleições eu também não acredito que vai acontecer. Por quê? Porque os Estados Unidos, porque o sistema eleitoral brasileiro ele é muito sólido.
né? Ele é muito consolidado nos últimos anos. Então, ele se consolidou nos últimos anos. Então, sinceramente, não acredito nessa possibilidade. Quando a gente fala dessa interferência, surgem muitas dúvidas aí. Até que ponto, até que limite, né, tem o Donald Trump de interferir em assuntos internos brasileiros? Como que funciona essa questão? Ele não tem qualquer tipo de autorização para fazer isso. Ele pode ser presidente dos Estados Unidos, ele pode ser o homem mais importante, mais poderoso do mundo, mas isso não dá a ele o direito de fazer qualquer tipo de ingerência na política brasileira, na política ou no judiciário brasileiro. Isso é algo, a nota do presidente Lula foi perfeita nesse sentido, né, porque não cabe ao Donald Trump violar a soberania brasileira. É muito grave quando um presidente, principalmente o presidente dos Estados Unidos, fala que vai acompanhar de perto o que estão fazendo com o Bolsonaro, né. Isso é muito grave porque isso viola a nossa soberania. E o Brasil é um país soberano. O Brasil já teve momentos de alinhamentos direto com os Estados Unidos, como, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, onde ele batia continência para a bandeira americana, o que é um grau, assim, chega a beirar o ridículo, né, de você ver um chefe de Estado brasileiro batendo continência para qualquer que seja a bandeira, né, principalmente a bandeira dos Estados Unidos, que é o país mais poderoso do mundo. Então isso é um viralatismo sem tamanho. O Brasil, historicamente, é um país que se relaciona bem com todos os países do mundo. Isso inclui Estados Unidos, inclui Cuba, inclui China, inclui Rússia, todos. Não interessa quem está governando o país com quem a gente se relaciona, mas o Brasil é um país que preza pelo multilateralismo. Então o Brasil, ele se relaciona bem com todos os países. E isso tem que estar acima de qualquer presidente que governa. Então não interessa se é Biden, se é Trump, se é qualquer outro presidente dos Estados Unidos. O Brasil tem que se relacionar bem. A questão é que o próprio presidente dos Estados Unidos, ele se coloca nesse momento, ele se coloca como um empecilho para que essa relação boa aconteça. Mas, de novo, eu acredito que isso é tudo uma questão de discurso, né? O Trump é um presidente que segue a linha ideológica da direita, da extrema-direita, como o Bolsonaro também. Então eu acredito que isso é apenas uma questão de discurso. Eu duvido, acho totalmente improvável que ele vá tentar algo dentro da política brasileira, que ele vá tentar interferir nas eleições, que ele vai mandar prender um ministro do Supremo. Isso eu sinceramente não acredito. O Trump, a gente sabe que é uma pessoa que fala muito, ele gosta de falar, né? Ele brinca de governar os Estados Unidos pela internet, esse é o termo, né? Então eu acredito que vai ficar só no discurso mesmo. Mas se acontecer algo muito grave, que o Brasil tem que responder da melhor maneira possível, não pode deixar um outro país mexer com a nossa soberania, sem dúvida alguma. Professor, o senhor elogiou a nota do presidente Lula. Eu queria uma avaliação também do senhor nesse sentido, de que se essa troca de farpas entre os dois presidentes pode escalar para uma crise diplomática, ou se isso é simplesmente, como o senhor comentou, discurso aí para suas bases eleitorais. Tanto o Trump, né, para falar com essa extrema direita, quanto o presidente Lula também para mostrar que está respondendo, que é um anseio da sua própria base também. Eu só discordo que a resposta do presidente Lula ela é um aceno à própria base, porque a resposta do presidente Lula ela é uma resposta à soberania brasileira que inclui todo mundo, inclui quem é de direita, inclui quem é de esquerda, e inclui justamente os grupos econômicos que são os mais interessados em que haja uma relação boa entre Estados Unidos e Brasil. Porque se houver uma crise diplomática por causa do Bolsonaro, quer dizer, mostra que a diplomacia mundial chegou no fim do mundo, né? Porque não faz sentido ter uma crise diplomática por causa de um sujeito que é ex-presidente da República que está prestes a ser preso. A relação entre Brasil e Estados Unidos, ela historicamente é boa, só que ela é boa principalmente em termos econômicos. Os Estados Unidos, eles são o segundo maior parceiro comercial brasileiro, eles só estão atrás da China, né? Então, quer dizer, interessa muito ao Brasil manter uma relação boa com os Estados Unidos, e os próprios Estados Unidos, e aos Estados Unidos interessa manter uma relação boa com o Brasil em termos econômicos. Os negócios que são feitos entre vários setores, por exemplo, o setor agrícola, o quanto que o Brasil exporta e importa de alimentos para os Estados Unidos. Então, quer dizer, nós, Brasil, somos importantes para eles em termos econômicos, e eles são importantes para nós em termos econômicos também. Então, isso vai ficar acima de qualquer... E o Trump sabe disso e o Lula sabe disso. Porque existe algo muito importante nas relações internacionais, que é o lobby dos empresários. Então, os empresários, eles têm o lobby, eu digo no sentido positivo da palavra, ou seja, que precisa ficar próximo do executivo para que o executivo mantenha um ambiente propício aos negócios.
se acontece uma crise diplomática que interfira nos negócios, isso é negativo para a economia brasileira. Isso é para a economia brasileira e para a economia dos Estados Unidos também. Um exemplo que eu costumo dar quando eu estou dando aula sobre isso, que eu pego o exemplo da China, eu falo, na época que o Bolsonaro era presidente, ele fazia algumas críticas ao governo chinês, porque o Bolsonaro se diz um anticomunista, né? Só que a China é um país comunista, né? Em termos, não necessariamente em termos econômicos, mas em termos políticos. Mas ele tomava alguns cuidados no que ele falaria, porque se a China quiser, com uma canetada, ela quebra o centro-oeste do Brasil. E o que eu quero dizer com isso? Numa canetada, se ela parar de comprar soja do Brasil, o centro-oeste brasileiro quebra, que é um grande exportador de soja, principalmente para a China. Então, nesses discursos, né, de atacar um outro país, de falar bem, de falar mal dos Estados Unidos, de China, isso tem um limite, porque a parte econômica é mais importante que isso tudo. Então o Bolsonaro ele dosava na hora de falar da China, porque ele sabia que se a China quisesse podia prejudicar a nossa economia. Da mesma maneira que o Trump sabe que o Brasil é um país importante para os Estados Unidos em termos de comércio. Então não acredito sinceramente que vá ter algo além disso, né? Não acredito mesmo. Agora, só para liberar você, que eu sei que você está com o tempo corrido também hoje, mas uma última questão. Eu acompanhei agora, à tarde, algumas manifestações pelas redes sociais, né? E parte aí de integrantes do Partido Liberal considera essa declaração de Trump uma eventual sanção formal ao Brasil que fortaleceria Eduardo Bolsonaro para se firmar como candidato da direita à presidência da República no ano que vem. E aí a outra ala da sigla considera, né, que a articulação não tem aí uma ligação direta com a posição de candidato, porque enxerga que uma relação estreita com os Estados Unidos não necessariamente se traduziria em votos. Qual que é a sua avaliação sobre essa questão? Eu estou mais nessa segunda corrente, porque ainda tem muita coisa para acontecer até a eleição, e o Trump ele já tem sido visto no mundo como uma pessoa muito perigosa, né? Eu acho que esse cálculo do Eduardo Bolsonaro ele ainda não bateu, né? O Eduardo Bolsonaro é uma pessoa que ele passa o dia postando elogiando o Trump, é uma coisa, chega a ser quase que é uma coisa quase que patética, sabe? E não é porque é o Trump, não é porque qualquer político que você passar o dia elogiando um presidente é uma coisa que beira o ridículo, sabe? Não faz sentido. Então assim, o Trump ele tem sido visto cada vez como gosta, né? Um chefe de Estado como o Eduardo Bolsonaro quer que as pessoas creiam. Não é, entendeu? Ele é uma pessoa que está acabando com o multilateralismo no mundo, com essa brincadeira dele de tarifas, né? É uma pessoa que não consegue, que diz que ia acabar com as guerras no Oriente Médio e não conseguiu. A situação econômica dos Estados Unidos ela tem piorado, a popularidade dele dentro dos Estados Unidos tem caído. Então, quer dizer, por mais que o Eduardo Bolsonaro coloque ele como a pessoa mais espetacular do mundo, evidências mostram que não é assim, né? As evidências mostram que ele é uma pessoa perigosa para o mundo, né? É uma pessoa que brinca de governar pelo Twitter, né? Que não é mais Twitter, mas pela rede social dele. Então, isso vai ficar cada vez mais evidente até as eleições do ano que vem. E aí a imagem do Eduardo Bolsonaro vai estar colada à imagem do Trump. E aí ele vai colher o fruto disso, pro bem ou pro mal, né? Tá certo. Guilherme Meirelles, especialista em relações internacionais, agradecemos muito mais uma vez a sua disponibilidade em conversar aqui conosco com o Tempo News. Muito obrigada. Uma ótima noite para você e até uma próxima oportunidade.